Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre por que isso está acontecendo comigo, parte 2. É mais uma reflexão e de uma informação que chegou para mim, que eu vou partilhar com vocês, do que mesmo uma informação, né? Mais uma refletir sobre as situações que nos acontecem, tá? Então, vamos lá, apresentação do vídeo. Meu nome é Rose, trabalho com terapia somente com limpeza emocional. Para mim, é tudo que resolve na vida, é limpar as nossas emoções reprimidas, tá? Então, eu trabalho com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Technique. É uma ferramenta de limpeza emocional que tem o propósito de limpar, purificar emoções que nós reprimimos, que nós guardamos ao longo da nossa experiência de vida, incluindo traumas, assédios, abusos e por aí vai, tá? Em 5 minutos, essa ferramenta, ela precisa de uma cena de dor. Uma cena de dor que você tem, aí você traz na sua mente essa cena e você vai avaliar essa cena. Em 1 hora você consegue fazer essa limpeza sozinho, ou você pode entregar se a situação for muito densa, se não conseguir ainda lidar com as emoções, você entrega para o terapeuta capacitado, com a ferramenta EFT, tá? Porque vai limpar pela raiz. Você vai entender por que eu recomendo um terapeuta com a ferramenta EFT. E aí você vai trazer essa cena, eu vou ensinar em 5 minutos o passo a passo para você se auto-aplicar sozinho, tá? Pelo menos tentar. Trai a cena de dor que você viveu, pode ser de ontem, da semana passada, do mês passado, até na gestação você consegue limpar, sim, tá? Você vai avaliar essa cena da sua mente, você vai avaliar e vai se fazer algumas perguntas, tanto da cena quanto da emoção no corpo. As emoções sempre estarão no corpo, tá? Aí as perguntas que você tem que se fazer quando você olha para a cena é: observe se você está dentro, se você está fora da cena, observe se ela está muito colorida. Quanto mais dentro da cena, quanto mais colorida, mais carga emocional negativa contém nela. No corpo, a emoção no corpo. O que você tem que observar a cada 3 rodadas? Aonde está, qual é a emoção que você sente quando você fala dessa situação? Qual é a emoção que você sente quando você vê essa cena na sua mente? Qual é a emoção? Qual é o nome dela? Sempre dê um nome às emoções. Aí, a hora que você for observar o nome das emoções, que mais? É, observe aonde está essa emoção no corpo. Observe se ela está um nó na garganta, um tremor nas mãos, um frio na espinha, uma dor de cabeça, uma ânsia de vômito, uma vontade de chorar, uma compulsão e vontade de chorar, um sentimento de ódio, raiva, tristeza, mágoa, inveja, pena, seja o que for, dê um nome à emoção, gradue ou procure no corpo aonde está essa emoção, tá? Como que ela como que ela se refaz, como ela se apresenta para você, e gradue de 0 a 10. Então, a cada 3 rodadas, você vai graduar essa questão. Quando você conta essa história, o que você sente? Gradue. 10 é sempre muito intenso, muito alto, muito forte. Não consegue, então, não estou dando conta disso. Aí você vai fazendo, a cada 3 rodadas, você para, se observa, e aí você vai graduando até chegar no zero, até zerar a limpeza emocional. O que é zerar a limpeza emocional? Você vai estar distante da cena, você vai observar se você está dentro, se você está fora da cena, o final dela você vai estar fora da cena, você vai estar distante, a cena vai estar cinza, desbotada, perdeu a cor, tá? Você vai estar fora, ela está bem distante. A pessoa que estiver contida na cena, você vai dar a ela o perdão natural, mas vai vir naturalmente esse perdão, tá? Porque você retirou toda a carga emocional negativa que contém nessa cena. Vale lembrar que, quando você estiver fazendo a limpeza emocional nas rodadas, você tem que abrir tudo, falar tudo o que você sente em relação à cena que você viveu com essa pessoa, falar nos mínimos detalhes. A roupa que a pessoa está vestindo, se te incomoda, tudo que te incomoda. O olhar dela, a voz dela, a palavra, a frase, o timbre da voz, é, o ambiente, a cena em si num todo, qual é o ambiente que desperta, o ambiente, o que desperta em você, o que te traz repulsa, tudo você tem que abrir e falar. Aí,
você vai, a hora que você fizer essas perguntas, você vai fazer a frase de preparação para começar a limpeza. A frase de preparação começa aqui no ponto do karatê, tá? Aí você tem que fazer 3 vezes a frase de preparação, que é dizendo, a primeira parte é construída por você, referente à cena que você estiver trabalhando. A segunda parte é uma repetição de perdão e aceitação. Quando a gente se perdoa e aceita, a limpeza termina muito mais rápida, muito mais fácil de lidar com essa limpeza, tá? Você consegue lidar melhor com ela, falar mais, tá? Aí, por exemplo, mesmo que eu estivesse no meu quarto com 5 anos, eu ouvi meus pais brigando lá no quarto, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu estivesse sentado brincando lá no meu quarto, eu ouvi meu pai gritando com minha mãe, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu estivesse muito triste, em ver mãe chorando, triste, ou então brigando com meu pai também, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Eu falei a primeira parte construída em relação à cena que eu estou trabalhando, e a segunda parte é uma repetição de perdão e aceitação, tá? Ao começar, você vai pegar a cena e você vai contar do começo ao fim o que você vê nessa cena, tá? Vai contar a história do começo ao fim ou a emoção que você estiver sentindo. Se essas emoções estiverem muito intensas, desencadear choro, porque às vezes está reprimido muito tempo, fique só na emoção, tá? Se começar a chorar mesmo, desencadear o choro, fique tocando nos pontos até esse choro diminuir a intensidade dele e você começar a falar sobre essa cena que você viveu. Como eu disse, tem que contar todos os detalhes, do começo ao fim, tá? Os pontos são esses aqui que eu estou tocando, no topo da cabeça, no começo da sobrancelha, na lateral do olho, abaixo do olho aqui no ossinho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na altura da clavícula e na altura do sutiã da mulher. Você vai tocando nesses pontos até você limpar essa cena. O que, que é? Como eu disse, limpar, você vai zerar a cena. Você vai ficar em paz quando você contar essa cena para você mesmo, tá? Então, você vai contar ela e você vai observar as emoções. Ainda assim, se sente um desconforto. Por menor que seja, sempre há um desconforto, tá? Desprezo, é, inadequação, que mais? Apatia, tudo é negativo, tá? O final da limpeza é harmonia, é paz, é algo benevolente, é algo positivo. Esse é o final da limpeza emocional. Você vai sentir paz quando você contar essa história para você mesmo, referente à pessoa que também você vai falar dela e vai sentir paz em você. Pode acontecer o quê? No final da limpeza, você conta a cena, fica em paz, limpou, mas ainda sente um desconforto. É sinal que existe outras cenas com essa mesma pessoa que você viveu nessa cena, existem outras cenas de dor, tá? Então a sua mente já está mostrando, já está revelando, esses são os sinais da mente, tá? É o desconforto. Sempre será as emoções, tá? As emoções serão o seu guia, tá? E aí você procura outras cenas de dor referente com essa pessoa e vai limpando até zerar. Você vai dar a ela o perdão absoluto, vai sentir por ela a compaixão, o amor incondicional, tá? Se você limpar todas as cenas de dor, tá? Como eu disse, quem será o guia nessa limpeza emocional? As suas emoções. A nossa verdadeira natureza é paz, é harmonia, é alegria. Então, enquanto não chegar nesse lugar, você não zerou ainda a limpeza emocional, tá? Você pode voltar outras vezes nessa mesma cena, outros dias. Quanto mais você limpar, quanto mais você trabalhar a cena, mais purificada a cena fica, tá? Quando a cena for muito traumática, de dor, de estupro, assédio, abuso, que você sofreu ou que você aplicou, você exerceu isso em alguém, praticou isso em alguém, e você quer purificar isso em você, você pode usar a ferramenta Ho Oponopono junto com a ferramenta ou a ferramenta EFT junto com a ferramenta Ho Oponopono. As palavras de purificação do Ho Oponopono está aqui na descrição do vídeo. São palavras de purificação que você pode verbalizar e tocar nos pontos e ficar olhando a cena que você viveu, tá? Se você não conseguir falar nada, fique em silêncio, fique só verbalizando
as palavras também do Ho'oponopono, que ele purifica as emoções, tá? E essa é o passo a passo em 5 minutos da ferramenta EFT. O vídeo de hoje é sobre por que isso está acontecendo comigo, parte 2. Então, é mais uma reflexão, como eu disse logo no começo, e às vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente não entende por quê. E chegou uma situação para mim, de uma outra pessoa, que eu não consegui falar para ninguém. E eu vou desabafar aqui no vídeo. Eu vou, sabe, externizar aqui, porque primeiro que tá meio oculto e é desconfortável falar isso. Principalmente, e tem muita gente que não entende isso. O autoconhecimento que eu entrego aqui para vocês, gente, nunca vai estar falando de algo superficial, de algo negativo, com julgamento, com crítica ou condenação. Eu nunca vou julgar alguém, condenar alguém ou criticar alguém. Por quê? Porque para o autoconhecimento existe uma ação. Toda ação tem uma reação, entende? Então, no autoconhecimento, você encontra a raiz do problema da situação. Então, nunca eu vou estar julgando, condenando, por pior que seja a situação, eu jamais vou julgar, condenar ou criticar a ação de alguém, porque aqui nós somos inocentes, nós estamos fazendo o melhor que podemos com a consciência que temos. Se a gente não consegue fazer o melhor, é porque a gente não tem o melhor para dar. E aquilo que aconteceu, por pior que seja, que a gente praticou, a gente merece perdão. Nós somos o amor por natureza. Nós somos inocentes, nós somos a paz. E aí cabe nós nos perdoarmos, curar essa ferida em nós, e aí, purificando isso, encontrar essa paz, esse alinhamento com o outro, tá? Eu sempre falo, o livro do Eckhart Tolle ajuda muito a mostrar esse lugar também que eu estou falando, de paz que nós somos, e o livro O 100, Um Curso em Milagres, também ele fala mais ainda desse lugar de paz, dessa verdadeira natureza que nós somos, a consciência do agora. O Eckhart Tolle, ele fala a consciência da alegria do ser, do agora. Porque o agora é algo, é o que está mais próximo à verdade, Brita, tá? E voltando ao tema, eu não vou julgar, não vou condenar, não tem julgamento, não tem. Eu coloquei um post a semana passada, ontem, a sua alegria é minha e a sua tristeza também é minha. Então, quando a gente fica sabendo de algo triste de alguma pessoa muito querida, muito amada, a gente fica também triste, chateado, né? E chateada. E às vezes a gente não entende por que as coisas nos acontecem, sabe? Nesse processo de 5 anos do meu processo de limpeza emocional, eu encontrei três situações de dor e eu não tinha consciência que tivesse vivido. Primeiro, uma foi logo quando eu era bebezinha. Depois, uma outra cena que eu estava dormindo. Eu era mais adolescente, eu estava dormindo e aconteceu um assédio comigo, ou seja, eu não tinha consciência desse assédio. E quando acontecem essas coisas, a situação, o universo ele revela para a gente o tempo todo, sabe? Quando a gente passa por abuso, por estupro, por assédio, o universo está sempre falando para a gente o que a gente está passando. Porque eu passei por abuso, assédio e uma série de situações, bullying, e o universo ele estava sempre me falando do que estava no meu inconsciente. Assim dentro como fora, tem uma lei ali do Caibalion, assim dentro como fora. Então eu via muitas situações em novelas, em filmes, chegava muito, vinha muito fácil para mim, sabe? E eu não entendia, porque eu achava que o mundo era cruel, ruim, negativo. Ele é cruel, ele é ruim, mas a base dessa crueldade está dentro de cada um. Isso eu posso te afirmar, tá? Porque nesse processo de 5 anos eu encontrei isso. Só quando eu limpei pela raiz as experiências de abuso e de assédio, que essas situações deixaram de ver assim, nitidamente, sabe?
O universo não mostra mais para mim e os meus relacionamentos são muito mais sadios, muito mais saudáveis. Eu entrego o amor e o respeito a outra pessoa e eu recebo isso, porque eu purifiquei, curei todas as experiências de dor que eu vivi. E essa pessoa, e aconteceu uma série de situações comigo também, nos relacionamentos que eu vivia, acontecia comigo e não acontecia com a minha amiga, sabe? Aí já rolava uma inveja, eu falava, por que que acontece comigo e com ela não? Eu não entendia isso. E eu falei assim, ela não tem isso, por que que eu sempre ficava me questionando, sabe? E essa pessoa, ela também está se questionando, sabe? E essa situação que está acontecendo com ela, assim como comigo também, não combinava, não combina com ela, não condiz com ela, com a postura, com o porte, com o que ela fala. E isso me entristeceu muito em saber, sabe? E aí, se você for limpar as experiências de dor, você vai encontrar a resposta de tudo o que está te acontecendo agora. Se é algo que escandaliza a sua vida, se você for fazer uma limpeza emocional, você vai encontrar a raiz daquilo. O universo, ele mostra tudo, sabe? E a situação, por mais caótica que esteja acontecendo na vida, se você for fazer uma limpeza emocional, você vai encontrar algo denso, pesado aí. E normalmente, situações muito pesadas, quando a gente passa por abuso, por assédio, ou por, se a gente, a vítima, ou causou isso na vida de alguém, vai ficar registrado no campo dela. A situação passou. A gente foi no psicólogo, curou lá, mas a energia está ali. Essa energia que fica no nosso campo, gente, aqui, ó. Essa energia que fica no nosso campo, esse é o nosso campo vibracional. A experiência fica aqui. A gente curou, a gente entendeu de uma forma, começo, meio e fim, por que que nos aconteceu. E aí a gente tem um entendimento, a gente até que perdoa. Mas a experiência está ali no campo. Enquanto a gente não olhar para essa situação, o Eckhart Tolle ele fala isso no livro dele, sabe? Enquanto você não olhar para isso, não liberar isso, não sentir a plenitude ao falar isso, essa emoção não se dissolve, não se dissolve, fica ali. A energia negativa fica ali. E essa energia negativa, ela contém uma informação, que é a informação da situação que você viveu. Essa informação, ela fica ali, e aonde você for, essa informação negativa, por menor que seja, de abuso, de assédio, ela vai você. Ou seja, qualquer lugar que você for, você vai ver uma situação parecida, você vai atrair pessoas, você vai sintonizar situações e vai cair numa cilada de uma situação de dor, sabe? E aí você vai ficar se questionando por quê, por quê, por quê? Porque existe uma informação no seu campo, é um fato. Por que que eu estou afirmando tanto isso? Porque eu limpei a experiência negativa que eu vivi, que tinha no meu campo, aqui, que estava no meu campo, eu limpei as experiências, não só de assédio, de abuso, de tanta coisa, coisas que eu via no dia a dia, hoje eu não vejo mais. E o que que é limpar? É você puxar essa cena e em uma hora você consegue dar conta dessa limpeza. Você purifica essa informação que está na sua mente. Quando você limpa muitas vezes, eu fiz isso também, a cena ela se desprende, ela purifica, a energia fica harmonia e paz, porque essa é a nossa verdade absoluta, é a paz, né? Então ela fica em paz e você tem situações de dor que você viveu, às vezes você vai ter a sensação de que não passou por ela, de tanto que você limpou, de tanto que se purificou. Esses pontos purificam a experiência de dor. Por que que eu falo sempre de assédio, de abuso, de trauma? Porque eu passei por aí. E eu limpei em mim. E eu curei isso na raiz do problema. Então, fui ali, visitei ali a dor. Só que, no começo, você vai se conectar com a emoção, com a cena que você viveu, vai vir aquela sensação de vitimismo, de por quê. Aí eu volto a te dizer, nada
que nos acontece é aleatório, vem de graça. As coisas não vêm de graça na nossa vida. Tem uma frase no livro do Eckhart Tolle, que eu pus no post também, que é: a neve cai cada floco no lugar adequado. A neve cai cada floco no lugar adequado. As coisas não são aleatórias. Tudo que nos acontece tem um motivo, tem uma razão, tem um porquê, tem uma lição. Tá? Por pior que seja, tá? Sempre tem um porquê, sempre tem uma resposta. E a nossa mente, não adianta você ficar olhando, ouvindo eu falar, e ficar assim, nossa, mas por que está acontecendo isso? No nível superficial, a gente não encontra a resposta. A gente não adianta ficar, né, desligar o vídeo e ficar, nossa, mas por que que aconteceu aquilo comigo? Por que que aconteceu aquilo com a fulano? Não adianta, porque na superficialidade você não vai encontrar respostas. Não encontra. Você só vai encontrar as respostas no profundo do... É que nem o mar. No raso ali você não vê nada. Mas no mar você vai entrando, vai aprofundando, daí você vai vendo o fundo do mar. Aí quanto mais profundo você for, você vai encontrando tudo ali, tá? E a mente é a mesma coisa. Na limpeza emocional é a mesma coisa. Primeiro, eu pedi, no começo do vídeo, eu falei em 5 minutos, traga uma cena. Essa cena que você está trazendo agora, a primeira, é a que você está vendo no raso, é a cena de dor que você está vivendo, de ontem, da semana passada, tá, que foi intensa, quando você era criança. A hora que você limpar essa cena de dor, vai virar outra, e virar outra, e virão outras, porque a cena de dor, ela nunca vem sozinha, sempre tem uma outra alinhada a essa. Todas as experiências de dor que nós vivemos, elas têm uma frequência, e existe uma lei interna dentro de cada um, que é semelhante atrai semelhante. A lei da ressonância vai ressoar com a situação. Então, seja o que for que você tem vivido no passado, ela está no teu campo, tem uma informação ali, então vai ressoar com uma situação, vai ressoar com o filme, com o vídeo, com novelas, com situações e pessoas. Elas vão virão para, você vai sintonizar, elas virão até você, ou você vai até elas, ou elas não vão sair da sua cabeça até você procurar essa pessoa, porque é sintonia. A situação desconfortável atrai pessoas, ou você vai até ela. É uma lei interna, até que você cure isso. A hora que você curar essa experiência de dor, por menor que seja, sentimento de pena com os pais, é uma situação de dor. Uma situação, não tinha comida na época que você queria, passou fome, é uma situação de dor. Você presenciou uma cena de dor, você presenciou uma cena caótica, você era pequeno e viu algo que te causou um impacto também. Uma cena que você presenciou quando criança te causou um impacto emocional muito grande, você não disse para ninguém, também é um trauma. E fica ali no seu campo. É uma energia densa e fica sintonizando outras situações. Enquanto você não visitar essa cena, não purificar isso, você não cura. Eu sabia disso há 5 anos atrás? Não. De tudo que eu estou falando agora, eu aprendi a partir de 2020. Em 2020, eu sentei nesse computador, eu estava vendo uma live de um terapeuta, André, com uma moça, e ele foi ensinando. Ai, estou tentando lembrar o nome dela. Ele foi ensinando passo a passo dessa ferramenta e eu fiz em mim. Eu aprendi ali com ele na hora. E na hora eu senti, eu falei, não, é para mim. E eu nunca mais soltei. Eu fiquei todos os dias limpando as emoções negativas. Mas teve dias que eu não limpava. Por quê? Essas emoções negativas que nós vivemos, que no meu caso foi desde a gestação, elas são um pouco resistentes, teimosas. Elas são invisíveis, têm vontade própria, fazem escolhas na nossa vida. Sabe essas escolhas que a gente faz de negativo e tudo dá errado? Vem dessas experiências de dor que nós vivemos, tá? E aí eu parava de fazer, porque vinham os pensamentos negativos referentes a essa ferramenta. Não faz não, Rose. Não faz não. Eu contratei uma terapeuta, fiquei com ela 14 sessões. No meio desse atendimento, tinha sonhos à noite falando, pare com essa limpeza agora.
pode parar. Falava, falava no sonho, para com essa limpeza agora. Aí eu chegava e contava para a terapeuta. Isso foi há 3 anos atrás. Nunca mais parei. Eu nunca mais parei. Porque o nosso subconsciente, ele tem experiências dessa vida e de muitas outras. Mas, na minha experiência, que foi mais intensa dessa vida, começou na gestação até adolescência. Então, as situações de dor mais densas, eu entreguei para a terapeuta. Ela me ajudou muito. Ela purificou a cena. E hoje eu não vejo mais situações de dor me acontecendo referente a essas dores. Não tenho mais pensamentos negativos voltados referente a essa dor. Todas as experiências de trauma que nós temos atraem pensamentos negativos, fazem escolhas negativas, é, o corpo fica mais voltado à doença, fica mais fragilizado, fica com medo, com culpa. E eu limpei tudo, até a apresentação na escola eu limpei. Era pequenininha. Primeiro dia de aula, o menininho me xingando não, ele falou uma coisa que eu não gostei lá no prézinho. E eu limpei. Porque quando a gente limpa essas informações negativas, você se alinha com quem você é, você fica na consciência do agora, como diz Eckhart Tolle, você fica presente, consciente. Aí essas situações que a gente não sabe explicar por que nos acontecem, não acontecem mais. O nosso ambiente, a gente emana energias de paz, de harmonia, de amor, porque as emoções negativas, elas têm uma frequência baixa e elas emanam, então elas poluem o seu ambiente, tá? Então, se você tem abuso, tem assédio, tem estupros, essas experiências densas que eu tive, limpa, limpa, não deixa passar, não. Você vai ver que muitas das pessoas em sua volta vão embora, elas se vão, porque você está alinhado pela dor, vocês estão alinhados pela dor, elas vão se embora e virão outras pessoas mais amorosas, mais gentis. Ou seja, quando você se conecta com agora, com a consciência do agora, você se conecta com o divino dentro de você, o todo, o amor. As coisas fluem melhor, a harmonia vai fluindo, a sua vida fica mais harmônica, mais feliz, mais alegre. As pessoas são mais leves, mais tranquilas que você encontra as situações. Gente, eu estava pensando, antes de fazer esse vídeo, eu estava vendo, lembrando do como era a minha vida antes e como era agora. Sabe, o que eu via quando eu era pequena, quando eu estava na casa da minha tia e eu vinha para minha casa, meu tio trazia a gente no caminho, as situações, as coisas que eu via nas ruas, pessoas, nossa, hoje o universo não me mostra mais isso. Não mostra, porque eu não faz nenhuma informação no meu inconsciente negativo referente àquilo de ruim. Então, se tem algo desagradável que você esteja vivendo, que é caótico, limpa, limpa. A ferramenta EFT vai purificar a raiz do seu problema. Essa situação vai se dissolver completamente. Não vai mais acontecer, assim dentro como fora. Assim no seu subconsciente, como no mundo aqui, do mundo da forma. E só para finalizar o vídeo, está me vindo, esse subconsciente, ele é a raiz do seu problema. Todos os seus problemas estão ali no subconsciente. E ele é algo que impede de nos conectarmos com o amor maior que nós somos. Nós somos muito mais do que pensamos ser. Nós somos muito mais do que aquilo que acreditamos. Então, se você está sentindo algo de negativo, de vazio, de tristeza, de medo, aquela sensação de vazio, medo, de insegurança, de alguém vai fazer mal, limpa, não é você. A sua verdade absoluta é puro amor, é pura harmonia, é pura alegria do agora. Você é muito mais do que aquilo que você acredita que é. Toda vez que às vezes vem uma situação meio chata para mim, porque a gente tem experiências no nosso subconsciente, tá? Eu já logo penso nisso. Eu sou amor por natureza. A minha mente, ela não, ela me impede de acessar algo, um amor muito maior. Então eu ponho isso na minha mente e eu já fico mais alinhado.
Põe a sua mente sempre no amor, que aí você se alinha com quem você é de verdade, tá? E é isso, gente. É isso que eu queria partilhar com vocês. É mais um desabafo de uma informação que chegou para mim. Eu queria falar muito sobre isso. Eu queria falar tudo isso para essa pessoa. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu queria falar para essa pessoa, mas acho que não vai dar. E tem que ter um nível de entendimento, de abertura para receber essa informação. E o ego, essas emoções negativas, elas rejeitam mesmo, elas não aceitam. Elas começam até a te agredir. Eu já fui agredida por falar alguma coisa além da conta, entende? Já me agrediu. Então eu fico quieto, não falo mais, é o ego esperneando. Essas emoções negativas, esses traumas esperneiam. E chega a agredir você se você continuar persistindo em falar algo que a pessoa não quer ouvir, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!